Olá, meus irmãos da Igreja Palavra Viva, tudo bom com vocês? Passando aqui para mais uma aula da Escola Bíblica de Adultos. Hoje nós vamos falar sobre a triunidade de Deus, um dos meus temas prediletos em teologia. Eu procuro fazer isso hoje de uma forma leve, que você entenda, sem muita teologia rebuscada. Todavia é um tema árido, um tema difícil. Qualquer dúvida que você tenha, você pode nos contatar, você sabe onde nos procurar. Deixe seu comentário aqui também, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece também, que todos sejam edificados em nome de Jesus. Sobre a Trindade, nós temos de dizer o seguinte: como dissemos na outra aula, né, sobre a incompreensibilidade de Deus, Deus é um mistério, né? Deus é incompreensível. Todavia, ele se deixou revelar e tornou a nós conhecido uma parte dos seus atributos e uma parte daquilo que ele deseja que a gente conheça, né? Não há nada o que especular além do que está na Bíblia. E dentre essas coisas, embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia com essa palavra, a doutrina é bíblica, porque ela emerge do que está escrito na Bíblia, né? Por exemplo, a Bíblia não diz expressamente que Deus é onipotente, mas ninguém duvida que Deus tenha todo o poder, né? A palavra Bíblia não está escrita na Bíblia, mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. O nosso Deus, então, é triuno. O que isso significa? Que ele é um Deus de 3 cabeças? Que ele é um Deus dividido em 3 partes, em 3 terços de Deus? Não. Deus é uma única essência compartilhada entre 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há divisão no ser de Deus. Deus não é dividido. O Pai é Deus completo, o Filho é Deus completo e o Espírito Santo é Deus completo. Mas não é o Pai junto com o Filho e junto com o Espírito Santo que formam um Deus, não. O Pai junto com o Filho não somam as suas grandezas e são maiores do que o Espírito Santo, de maneira nenhuma. Os 3 são distintos, mas são absolutamente iguais em glória, poder e majestade. Não há confusão de pessoas. Por outro lado, ao mesmo tempo em que são o mesmo Deus, o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Não se trata também de 3 deuses diferentes. Então, repetimos, é uma só essência divina, existindo eternamente, juntamente, em 3 pessoas distintas. Por isso ele é 1 e 3. Não é um paradoxo, não é uma contradição, perdão. É um paradoxo, mas não é uma contradição. Ele não é 1 em essência e 3 em essência. Ele não é 1 em pessoa e 3 em pessoa. Aí seria uma interpretação ao absurdo. Isso seria uma contrariedade até à própria lógica. Mas Deus não faz coisas contrárias à lógica. Ele ultrapassa a nossa capacidade de entendimento, mas ele não se contradiz. Então, quando dizemos que ele é 1 e 3, dizemos que ele é 1 em essência e 3 em pessoa. É como se, grosso modo, pudéssemos colocar Deus num microscópio e na pessoa do Filho enxergaríamos Yahvé, na pessoa do Pai enxergaríamos Yahvé e na pessoa do Espírito Santo também enxergaríamos Yahvé. Um só Deus em 3 pessoas distintas. Todavia, um não é outro. Eles são diferentes. Não há outro Deus como o nosso Deus. Uma outra entidade para ser Deus teria que ser 3 em 1, mas isso não acontece com nenhuma outra divindade criada ou imaginada pelo imaginário humano, né? Deus das culturas aí afora, né? Não, toda a realidade existente, né? As coisas criadas refletem a marca do seu Criador. Assim como um quadro, quando a gente olha um determinado quadro e fala, nossa, foi Salvador Dalí que pintou. Olha, tem umas imagens meio escondidas,
né? Ou, por exemplo, o pontilhismo, quando a gente vê um quadro com uma determinada técnica impressionista, a gente fala, esse artista é daquela época e tal. Quando a gente olha quadros que refletem a idade das grandes navegações, né, a época das grandes navegações, a gente lembramos de Debré e tantos outros artistas. Quando ouvimos a voz de um dublador, nós falamos, olha, é fulano que está falando, o mesmo que fez o dublador daquele filme e tal. Assim é Deus. Deus criou todas as coisas. Mas as religiões costumam dizer que o Deus delas teria criado todas as coisas, mas isso é impossível. Por quê? Porque justamente o Criador imprime na criação alguns dos seus elementos, alguns dos seus atributos, das suas características. E tudo na natureza é 3 em 1, ainda que não como Deus seja 3 em 1, mas na natureza extraímos, vemos, percebemos coisas que são 3 em 1. Por exemplo, na física, né, os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, os elementos básicos para existir natureza, né, tempo, espaço e matéria. Na dimensão do tempo, passado, presente e futuro, né? As cargas elétricas, positiva, neutra e negativa, os campos fundamentais, gravitacional, elétrico e magnético. Vê quanta coisa só no ramo da física. Olha na compreensão mental do homem, por exemplo. Memória, pensamento e vontade. Memória é uma coisa, pensamento é outra, e vontade é outra, mas ambas fazem parte do nosso ser, que é uno, que é único. Na música, por exemplo, melodia, harmonia e ritmo. Na química, né, uma solução pode ser ácida, neutra ou básica. A nossa pele tem 3 camadas, né? Epiderme, derme e hipoderme. E tantas outras coisas. Por exemplo, para um sistema existir, para um sistema ser equilibrado estavelmente, por exemplo, um sistema mecânico qualquer se estabilizar, ele precisa ter no mínimo 3 suportes. Por exemplo, um banquinho. Você não consegue parar de pé com um banquinho de 2 pernas, mas consegue com o de 3. O mínimo que um sistema mecânico fique estável, por exemplo, um banco para você se sentar, no mínimo tem que ser um tripé. Não precisa ser 4. Se tiver 4, 5, 6, vai. Mas o mínimo é 3. Por que isso? Porque Deus criou todas as coisas de acordo com as leis que ele mesmo estabeleceu, e leis essas que fazem parte da sua própria característica. Deus é 3 em 1. Outro ponto também é que não há hierarquia no ser de Deus. São iguais em poder, glória, majestade, apenas uma divisão de funções, né? O Pai planeja e elege a nossa salvação. O Filho é quem morre na cruz e não o Pai. O Filho é que morre na cruz pelos nossos pecados, e o Espírito Santo é aquele que nos convence a crer nessa obra salvífica. E aqui vai algumas citações bíblicas importantes. Tudo isso que eu estou falando para você é um resumo de uma aula maior que eu falei sobre a Trindade no curso de Credo Apostólico, também está disponível no site da nossa igreja e no YouTube. Depois procure lá que você vai encontrar. Algumas citações bíblicas sobre a Trindade. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aparece Deus e aparece o Espírito de Deus. E esse Deus, no hebraico, é Elohim. Elohim é uma palavra plural. Não é Elohá. É Elohim, que significa justamente esse aspecto plural de Deus. Quer ver outro texto que está no plural? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus falando. Façamos. E façamos para quem ele estava falando? Ali Pai, Filho e Espírito Santo estavam falando entre eles. Há quem diga que Deus estava falando com os anjos, mas é impossível que Deus partilhe o seu aspecto criador, criativo, com os anjos. Porque senão nós seríamos obra da criação dos anjos, e isso é impossível de acordo com a palavra de Deus. Imagem e semelhança significa também algo muito profundo que tem a ver
com a essência de Deus. Diferentemente dos animais e das plantas, o homem foi criado de uma forma mais íntima, mais intimista do que o restante da criação. Significa que Deus, quando criou o homem, colocou nele parte dos seus atributos, que chamamos de atributos comunicáveis. Por exemplo, o fato de ser a bondade, fidelidade, amor, alguns atributos. É claro, não comunicou outros atributos, a eternidade, né, o fato de não ter um começo. Nós temos um começo, só não vamos ter fim se crermos em Jesus, mas não temos um começo, como Deus... nós temos um começo, mas Deus não tem. Alguns atributos são incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, outros exemplos, inteligência, vontade, moralidade, justiça, tudo isso Deus comunicou conosco. Isso é imagem e semelhança. Na Torre de Babel também, outro texto, Gênesis 11, 7. Ele fala, desçamos e confundamos as línguas dos homens para que não se entendam. Os verbos estão em plural. Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é Deus, mas não é o Pai. Estava com Deus, o Pai, desde o princípio. Eu não posso dizer que eu estava com a minha voz, ou eu estava com esse braço. É impossível nós pensarmos assim. Aqui há uma comunhão relacional de duas pessoas, no mínimo. Mas sabemos que o Espírito de Deus está pairando, né, no Gênesis, e aqui diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. As três pessoas da divindade, né, a trindade, o Deus completo, estava criando todas as coisas quando tudo ainda não tinha, quando nada tinha sido formado ainda. Deus é aquele que cria do nada todas as coisas. E tantos outros, né? Olha João 8, 13 a 18, né? Jesus, ele fala sobre o testemunho do seu ministério, ele diz que outro dá testemunho dele, além dele, né? Jesus fala que além dele mesmo, outro dá testemunha sobre as obras dele, que é o Pai que está no céu. Ou seja, Deuteronômio 17, 6 exige o testemunho de duas pessoas, pelo menos, né? Para que atestassem um determinado fato como verdadeiro. E Jesus está dizendo quem ele é, e o fato da sua missão, e ele é indagado pelos fariseus, e ele fala, na lei de vocês está escrito que é preciso o testemunho de duas pessoas. Eu testemunho de mim, e meu Pai é minha outra testemunha, ou seja, uma outra pessoa. Percebe como a palavra de Deus está recheada de temas trinitários? 2 Coríntios 13, 14, é a chamada bênção apostólica, né, que nós sempre impetramos no final dos nossos cultos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que mais? Apocalipse 21, 17 e 20, olha só. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Quem é a noiva? A igreja. E eles estão dizendo vem para quem? Para Jesus Cristo, que está para voltar. Jesus Cristo não virá uma segunda vez? Jesus Cristo vem. Mas o Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata, vem Senhor Jesus. Ou seja, as pessoas que compõem a Igreja de Cristo e o Espírito Santo que nelas estão clamando, vem Jesus. O Filho não é o Espírito, certo? E o versículo 20 completa. Aquele que dá testemunho de todas essas coisas, ou seja, Jesus, diz, sim, venho em breve. É a resposta de Jesus ao clamor da noiva e do Espírito. O Espírito e a noiva dizem vem, e Jesus fala, venho em breve. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, mas três pessoas distintas. E alguns dos atributos do Deus Trino, né, compartilhados pelas pessoas, por todas as pessoas da Trindade. Onipotência, né, pode todas as coisas. Onipresença, está em todos os lugares. Onisciência, tem
conhecimento sobre todas as coisas, fidelidade, bondade, santidade, justiça e amor. Talvez você esteja me perguntando, tá, eu creio em tudo isso, mas que diferença isso faz para a minha vida? O que a Trindade tem a ver com a minha vida diária? Algumas coisas bastante importantes. Somente a Trindade explica o amor de Deus por nós. Porque Deus é amor, necessariamente Ele ama e Ele é amado. Isso necessariamente é desenvolvido na eternidade. Agostinho, um dos pais da igreja, disse: o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor entre pai e filho. Amor sempre envolve mais de um ser. Isso nós devemos concordar. Não tem como amarmos. Você até poderia dizer, mas é possível amarmos a nós mesmos. Sim, mas nesse caso, quem ama como sujeito, ama de forma diferente o objeto que é si mesmo. Ainda que eu me compreenda como eu mesmo, o amor externado pelo amor recebido são vias de mão dupla. O amor sempre envolve mais de um ser. E nós só nos amamos perfeitamente a nós mesmos porque nós amamos a Deus. O nosso amor é imperfeito. Então, esse exemplo também não cabe aqui. O amor sempre envolve mais de um ser para ser verdadeiramente amor. Porque o amor por si mesmo, ele também carrega um pouco de, talvez, egoísmo. O fato de nós estimarmos a nós mesmos e cuidarmos de nós mesmos tem muito mais a ver com o que Deus espera de nós e a nossa forma de viver do que realmente nós desenvolvermos um amor altruísta por nós mesmos, porque isso é impossível. Amor sempre envolve eu e um terceiro. Se Deus fosse unipessoal, uma pessoa só, ele não teria amado ninguém antes da criação. Então ele precisaria saber o que é amar só depois de ter nos criado. E só depois de ter nos criado, ele saberia o que é amar, então ele não seria onisciente, ele não saberia de todas as coisas. Compreende? Porque que a Trindade é importante para nós entendermos, inclusive, o amor de Deus? Se Deus fosse unipessoal, haveria um tempo em que ele não saberia o que é amar. Porque o ser humano foi criado muito tempo depois de Deus. E Deus, na verdade, nem posso se dizer isso, porque Deus sempre existiu, ele não tem início. Mas ele precisaria de nós para amar se ele fosse uma pessoa só. Mas isso não acontece, porque ele nem precisaria nos criar, porque antes de que todas as coisas fossem feitas, Pai, Filho e Espírito Santo amam-se uns aos outros com um amor eterno. O amor é Deus, o amor nasce em Deus. E por isso, como desdobramento, transbordamento de quem Deus é, ele nos ama também. E coloca em nós este amor para que o amemos e amemos uns aos outros. Somente a Trindade faz o sacrifício de Cristo fazer sentido. Se Deus for unipessoal, a cruz é um teatro muito mal feito. Se Deus não fosse triuno, o Pai não teria um filho para entregar pelos pecadores. Nós mesmos, teríamos que providenciar um substituto, um homem perfeito, sem pecado, mas tendo pecado, eu e você jamais conseguiríamos providenciar um representante perfeito para morrer em nosso lugar. Percebe como a nossa salvação está ligada com a Trindade? Se eu não creio na Trindade, eu não consigo conceber nem me apropriar de uma salvação feita por Cristo na cruz. A ressurreição também é obra da Trindade. As três pessoas agem conjuntamente. O Pai manifesta o seu poder, o Filho retoma a vida e que livremente ofereceu, e o Espírito vivifica e o glorifica. Isso tudo está em João 10:17. Outra coisa prática. O nosso batismo é trinitário, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus mandou. Cristo mandou que fizéssemos assim. A nossa oração é trinitária. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, porque Ele abriu a porta, e o Espírito Santo nos ajuda, porque nem orar nós sabemos.
Nossa oração é ao Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. E a vida na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, ela é trinitária. A vida cristã é trinitária. O Filho nos proporciona comunhão com o Pai por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que faz com que o Filho chame o Pai de Abba, ou seja, de paizinho, é o mesmo Espírito que nos arrasta para dentro dessa comunhão. E por isso dizemos que Deus é o nosso Pai. Ele não é o nosso Pai porque ele é um mero criador, como o Islã enxerga Allah. Não. Deus é o nosso Pai porque Cristo, que morreu por nós e colocou e enviou sobre nós o mesmo Espírito, e pai chama filho de filho, e filho chama pai, de paizinho, esse mesmo Espírito é colocado em nós, de modo que nós temos um mesmo Pai, por causa de Jesus Cristo. É porque nós temos um Pai, que eu e você, que cremos em Jesus Cristo, somos irmãos. Amém? Espero que você tenha entendido um pouquinho acerca da triunidade de Deus, que é a nossa aula de hoje. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.